Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, existem vozes que disputam os nossos corações todo santo dia, mas apenas uma delas revela quem realmente nós somos. E o Evangelho de hoje vem nos interpelar se nós temos vivido a partir da identidade que Deus nos deu ou se nós temos nos submetido, ou melhor dizendo, se nós temos escutado as vozes das pressões, dos medos e das expectativas que o mundo nos impõe. Fique conosco até o final deste vídeo, porque o Senhor irá renovar hoje em cada um de nós a certeza de quem somos nele e também irá nos fortalecer para vencer os desertos que a vida nos apresenta. Refletiremos sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Firmes na palavra. Irmãos e irmãs, no Evangelho de São Mateus, vemos uma sequência bastante clara. No capítulo 3, ali nos versículos do 13 ao 17, Jesus é batizado no Jordão. O Espírito Santo desce sobre ele e o Pai confirma: Este é meu Filho amado. E hoje, no capítulo 4, nos versículos do 1 ao 11, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, onde ali ele jejua por 40 dias e também é tentado. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E o deserto, meus irmãos, na palavra de Deus, não é lugar de castigo, mas lugar de aprendizado, onde Deus educa o coração e purifica a fé. Jesus, cheio do Espírito Santo, é conduzido ao deserto para ser tentado. E aqui está a primeira verdade profunda desta passagem. Estar cheio do Espírito não nos isenta da luta, mas nos capacita para enfrentá-la. O deserto, meus irmãos, não serve para Jesus descobrir quem ele é, mas para provar na carne e na obediência aquilo que já foi revelado no seu batismo. E o mesmo vale para todos nós, porque as lutas não definem a nossa identidade, mas elas revelam se nós estamos firmes nela. Mas a palavra vai nos mostrar que o tentador se aproxima de Jesus quando ele tem fome. Percebam aqui, meus irmãos,
que a primeira tentação revelada, ela não vem de algo espetacular, mas através de algo elementar em nossa vida cotidiana, a fome. Transforma essas pedras em pão. E aqui vemos a tentação de antecipar soluções sem confiar no tempo de Deus, usando então ali os próprios dons, não para obedecer, mas para satisfazer a si próprio. Jesus então responde com a palavra: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui, meus irmãos, o Evangelho nos ensina que o maior combate da vida espiritual é decidir de onde tiramos o sentido da nossa existência. Não do que nós possuímos, mas de quem nós verdadeiramente escutamos. Mas logo em seguida, Jesus é tentado novamente. O inimigo não desiste e agora ele usa o sagrado para manipular. Joga-te daqui, Deus cuidará de ti. É a tentação de testar Deus, de querer provas, sinais e espetáculos. E aqui, meus irmãos, quantas vezes nós caímos nesta armadilha do maligno. Mas Jesus, ele responde novamente com firmeza: não tentarás o Senhor teu Deus. Com isso, nosso Senhor está nos ensinando que a fé verdadeira, ela não exige garantias, ela simplesmente confia. Porque quem ama, meus irmãos, não testa, só se entrega. Por fim, a terceira tentação vai nos revelar o coração do mal. Tudo isso te darei se me adorares. É a tentação do poder sem cruz, da glória sem fidelidade e do sucesso sem a obediência. Mas Jesus, ele não negocia com o mal. Ele expulsa o tentador mais uma vez com a palavra e vai reafirmar que só adorarás ao Senhor teu Deus. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos que toda idolatria, ela começa quando tiramos Deus do centro e colocamos algo no lugar dele. Seja o dinheiro, o status, o prazer ou o controle. Neste caminho do deserto, eu lembro aqui um ensinamento de São João da Cruz que diz que para chegar ao tudo de Deus é preciso passar pelo nada de si mesmo. Meus irmãos, o deserto ele nos esvazia para nos ensinar a confiar. Ele não nos destrói, ele na verdade nos purifica. E quantas vezes também somos tentados a escolher o pão fácil, o atalho mais rápido ou o poder imediato. Quantas vezes, meus queridos irmãos, nós queremos um Deus que nos sirva e não um Deus que nos conduza. Jesus está nos mostrando que a vitória ela não está em discutir com o mal, mas em permanecer firmes na palavra que nos foi revelada. Lembremos que o deserto da nossa vida não significa o fim da nossa história, mas exatamente o lugar onde Deus nos fortalece, onde Ele nos dá as raízes para aprofundar a nossa fé e também para purificar as nossas intenções. Por fim, o Evangelho vai nos mostrar que quando Jesus sai do deserto, Ele sai fortalecido. Isso para nos ensinar que nós também sairemos, se escolhermos confiar, se escolhermos obedecer e se escolhermos, meus irmãos, adorar somente a Deus. Hoje o Senhor nos pergunta qual a voz que temos seguido na tomada de nossas decisões. Que esta palavra ela não passe apenas por mim e por você neste dia, mas que ela possa nos moldar os nossos corações, se tornando vida em cada um de nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.
Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.